Oi, meu nome é o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 235. Vamos ler Jeremias, capítulos 14 e 15, Ezequiel, capítulos 43 e 44 e Provérbios 15, versículos de 13 a 16. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho se você quiser ser avisado todo dia quando o episódio sair. Como eu disse, é o dia 235. Vamos ler Jeremias 14 e 15, Ezequiel 43 e 44 e Provérbios 15, versículos de 13 a 16. O livro do profeta Jeremias, capítulo 14. A seca. Na ocasião da seca, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Judá se enluta, suas portas desfalecem. Inclinam-se sombrias, Jerusalém lança gritos. Os nobres enviam seus servos a procurar água. Vão às cisternas, não encontram água. Voltam com os cântaros vazios, cobrem desapontados a cabeça, porque os campos se horrorizam ao faltar a chuva no país. Os lavradores cobrem a cabeça decepcionados. Até a cerva dá cria e a abandona em campo aberto, porque não há pastos. Os asnos selvagens param nas dunas, farejando o ar como chacais, com olhos apagados, porque não há erva. Se nossas culpas nos acusam, Senhor, intervém por teu nome, pois são muitas as nossas apostasias. Pecamos contra ti. Esperança de Israel, Salvador no perigo, por que te comportas como forasteiro no país, como caminhante que se desvia para pernoitar? Por que te comportas como homem atordoado, como soldado incapaz de vencer? Tu estás conosco, Senhor. Levamos teu nome. Não nos abandones. Assim responde o Senhor a esse povo. Gosta de mover as pernas, não as poupa, mas o Senhor não se compraz neles. Agora recorda as culpas deles e castigará seus pecados. Intercessão e falsos profetas. O Senhor me disse: não intercedas a favor deste povo. Se jejuares, não escutarei seus gritos. Se oferecerem holocaustos e oferendas, não os aceitarei. Com espada, fome e peste, eu os consumirei. Eu objetei: ai, Senhor meu, olha o que os profetas lhes dizem. Não vereis a espada, não passareis fome. Eu vos darei paz duradoura neste lugar. O Senhor me respondeu: os profetas profetizam mentira em meu nome. Não os enviei, não os mandei, não lhes falei. Visões enganosas, oráculos vãos, fantasias de sua mente, é o que profetizam. Por isso, assim diz o Senhor aos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado. Eles dizem: nem espada nem fome chegarão a este país, pois pela espada e de fome acabarão esses profetas. E o povo a quem profetizam jazerá pelas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. E não haverá quem os enterre, a eles e às suas mulheres, a seus filhos e filhas. Derramarei suas maldades em cima deles. Dize-lhes esta palavra: meus olhos se desfazem em lágrimas, dia e noite sem cessar, por causa da terrível desgraça da capital do meu povo, por sua ferida incurável. Saio ao campo, mortos pela espada. Entro na cidade, desfalecidos de fome. Profetas e sacerdotes percorrem o país ao acaso. Por que rejeitaste Judá e sentes nojo de Sião? Feriste-nos sem remédio? Espera-se melhoria e não há bem-estar. No tempo de curar-se sobrevém o delírio. Senhor, reconhecemos nossa culpa e os delitos paternos. Nós te ofendemos. Por teu nome, não nos rejeites. Não desprestigies teu trono glorioso. Recorda tua aliança conosco, não a quebres. Há entre os ídolos pagãos um que dê chuva. Soltam sozinhos os céus seus aguaceiros.
Tu, Senhor, és nosso Deus. Em ti esperamos, porque és tu quem faz tudo isso. Capítulo 15. O Senhor me respondeu: Ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, não me comoveria por este povo. Expulsa-os, que saiam da minha presença. E se te perguntarem para onde hão de sair, dize-lhes: Assim diz o Senhor. O destinado à morte, para a morte. O destinado à espada, para a espada. O destinado à fome, para a fome. O destinado ao desterro, para o desterro. Eu vos darei 4 tipos de carrascos, oráculo do Senhor: a espada para matar, os cães para despedaçar, as aves do céu para devorar, as feras da terra para destroçar. Eu os tornarei exemplo para todos os reis do mundo, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo que fez em Jerusalém. Quem tem piedade de ti, Jerusalém? Quem se compadece de ti? Quem se volta para perguntar como estás? Tu me rejeitaste, voltaste as costas, oráculo do Senhor. E eu estendi a mão para aniquilar-te, cansado de me compadecer. Eu os aventei com o forcado pelas cidades do país. Deixei sem filhos, destruí meu povo, e não se converteram de sua conduta. As viúvas que deixei eram como a areia da praia. Eu conduzi em pleno dia um devastador contra a mãe e o jovem. De repente os deixei no pânico e na perturbação. A mãe de 7 filhos desfalecia, exalando a alma. O sol se punha de dia e ela ficava desconcertada. O resto eu entregarei à espada inimiga. Oráculo do Senhor. Confissões de Jeremias. Crise de vocação. Ai de mim, minha mãe, que me geraste, homem de pleitos e contendas com todo o mundo. Não emprestei, nem me emprestaram, e todos me amaldiçoam. De fato, Senhor, eu te servi fielmente. No perigo e na desgraça intercedi em favor de meus inimigos. Tu o sabes, Senhor. Lembra-te e ocupa-te de mim. Vinga-me de meus perseguidores. Não me deixes perecer por causa de tua paciência. Olha que suporto injúrias por tua causa. Quando recebia tuas palavras, eu as devorava. Tua palavra era meu prazer e minha íntima alegria. Eu levava teu nome, Senhor, Deus dos exércitos. Não me sentei a desfrutar com os que se divertiam. Forçado por tua mão, me sentei solitário, porque me encheste de tua ira. Por que minha chaga se tornou crônica, e minha ferida inflamada e incurável? Tu és para mim arroio enganador de água inconstante. Então o Senhor me respondeu: Se voltares, eu te farei voltar e estar a meu serviço. Se apartares da escória o metal, serás minha boca. Voltem eles a ti, e não tu a eles. Diante deste povo, eu te porei como muralha de bronze inexpugnável. Lutarão contra ti, e não te vencerão. Porque eu estou contigo para te livrar e salvar, oráculo do Senhor. Eu te livrarei das mãos dos perversos. Eu te resgatarei do punho dos opressores. O livro do profeta Jeremias, capítulo 43. A glória volta. Conduziu-me à porta oriental. Vi a glória do Deus de Israel, que vinha do oriente, com estrondo de águas impetuosas. A terra refletiu sua glória. A visão que tive era como a visão que havia contemplado quando veio para destruir a cidade, como a visão que havia contemplado nas margens do rio Cobar, e caí com o rosto por terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta oriental. Então o Espírito me arrebatou e me levou ao átrio interno. A glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi no templo alguém que me falava. O homem continuava ao meu lado e me dizia: Filho de Adão, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas de meus pés, onde vou residir para sempre, no meio dos filhos de Israel. A casa de Israel e seus reis já não profanarão meu nome santo com suas fornicações, nem com os cadáveres de seus reis defuntos. Pondo seu umbral junto ao meu umbral, e as jambas de suas portas junto às minhas, eles e eu, parede no meio,
profanaram meu nome santo com as abominações que cometeram, e por isso minha ira os consumiu. Mas agora afastarão de mim suas fornicações e os cadáveres de seus reis, e residirei no meio deles para sempre. E tu, filho de Adão, descreve o templo para a casa de Israel, para ver se ela se envergonha de suas culpas. Ao medir o plano, eles se envergonharão do que fizeram. Ensina-lhes e mostra-lhes a estrutura e disposição do templo, suas entradas e saídas, seus preceitos e leis, para que ponham em prática todas as leis e preceitos. Lei do templo. A área interna do alto do monte é lugar sagrado. Esta é a lei do templo. Dimensões do altar. Em côvados maiores, de 1 côvado e 1 palmo. A caixa do altar media meio metro de profundidade e meio metro de espessura. Entre a borda e o altar havia um espaço de meio metro. A borda media 1/4. Traçado do altar. O bloco inferior, desde a caixa, media 1 metro de altura e tinha um patamar de meio metro. O bloco superior media 2 metros de altura e tinha um patamar de meio metro. Daqui até a ará, 2 metros de altura. Da ará sobressaíam 4 arremates. Dimensões da ará. Um quadrado de 6 metros de lado. O bloco superior era um quadrado de 7 metros de lado. Entre o altar e o patamar havia um espaço de meio metro. O patamar que o rodeava media 25 centímetros. A escada do altar olhava para o oriente. Ele me disse: Filho de Adão, isto diz o Senhor. Preceitos sobre o altar. No dia em que terminares de construí-lo, para oferecer holocaustos e aspergi-los de sangue, dará um bezerro para o sacrifício expiatório aos sacerdotes levitas da linhagem de Sadoc, que se aproximam de mim para servir-me, oráculo do Senhor. Pegarás seu sangue, ungirás com ele as 4 saliências do altar, os 4 ângulos de seus blocos e o patamar que rodeia a base. E assim o purificarás e o expiarás. Pegarás o novilho do sacrifício expiatório e o queimarão no lugar estabelecido do templo, fora do santuário. No 2º dia oferecerás um bode sem defeito como sacrifício expiatório. Com ele expiarão o altar da mesma forma que o expiaram com o bezerro. Terminada a expiação, oferecerás um bezerro e um carneiro sem defeito. Tu os oferecerás ao Senhor, e os sacerdotes lhes porão sal e os oferecerão ao Senhor em holocausto. Durante 7 dias oferecerás um bode como sacrifício expiatório, e oferecerão um bezerro e um carneiro sem defeito. Durante 7 dias purificarão o altar, o expiarão e o consagrarão. Assim passarão esses 7 dias. A partir do 8º, os sacerdotes oferecerão sobre o altar vossos holocaustos e vossos sacrifícios de comunhão, e eu os aceitarei. Oráculo do Senhor. Capítulo 44. Depois me fez voltar à porta externa do santuário, que olha para o nascente. Estava fechada. E me disse: Esta porta permanecerá fechada. Nunca se abrirá, e ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, permanecerá fechada. Só o príncipe, em função, poderá sentar-se aí para comer o pão na presença do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Depois me levou pela porta setentrional para a fachada do templo. Contemplei a glória do Senhor, que enchia o templo do Senhor, e caí com o rosto por terra. E me disse: Filho de Adão, presta atenção, olha com os olhos, escuta com os ouvidos. Vou comunicar-te os preceitos e leis do templo do Senhor. Presta atenção nos que têm acesso ao templo e ao santuário. Dize à casa rebelde, à casa de Israel: Basta de perpetrar abominações, casa de Israel. Profanais meu templo, colocando em meu santuário estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, e oferecendo-me como alimento gordura e sangue, enquanto violais minha aliança com vossas abominações. Em vez de atender aos serviços de minhas coisas santas, vós os encarregais do serviço de meu santuário. Portanto, isto diz o Senhor: Nenhum estrangeiro, incircunciso de coração e incircunciso de carne, entrará em meu santuário. Absolutamente nenhum dos estrangeiros que vivem com os israelitas. Os levitas, que se afastaram de mim quando Israel se extraviou,
abandonando-me para seguir seus ídolos, pagarão sua culpa. E desempenharão em meu santuário o ofício de porteiros e sacristães do templo. Eles degolarão as vítimas do holocausto e do sacrifício do povo, a serviço do povo. Porque estiveram a seu serviço diante de seus ídolos, arrastando a casa de Israel ao pecado. Por isso eu lhes juro com a mão erguida, oráculo do Senhor. Pagarão suas culpas, e não se aproximarão de mim para oficiar como sacerdotes, nem poderão aproximar-se de minhas coisas, santas ou sagradas. Carregarão sua ignomínia e as abominações que cometeram. Eu os nomeio encarregados de todos os serviços e ofícios auxiliares do templo. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Sadoc, que foram encarregados do serviço de meu santuário, quando os israelitas vagaram extraviados longe de mim, eles se aproximarão de mim para me servir e estarão em minha presença, para me oferecer gordura e sangue, oráculo do Senhor. Eles entrarão em meu santuário e se aproximarão de mim à mesa como ministros meus, e se encarregarão do meu serviço. Quando tiverem de entrar pela porta do átrio interno, porão vestes de linho, não usarão roupa de lã quando forem oficiar nas portas do átrio interno ou dentro do átrio. Usarão turbantes de linho, calções de linho, mas não se cingirão, para não suarem. Quando tiverem de sair para o átrio externo, onde está o povo, tirarão as vestes com que oficiaram, deixando-as nas sacristias, e porão outra roupa. Assim não consagrarão o povo com suas vestes. Não raparão a cabeça, nem andarão despenteados. Cortarão o cabelo. Nenhum sacerdote beberá vinho quando estiver para entrar no átrio interno. Não tomarão como mulher a viúva, nem a repudiada. Só poderão casar com virgens da linhagem da casa de Israel ou com a viúva de um sacerdote. Declararão ao meu povo o que é sagrado e o que é profano, e determinarão o que é puro ou impuro. Nos pleitos atuarão como juízes, sentenciarão segundo minhas leis. Guardarão minhas ordens e preceitos em todas as minhas festividades, e santificarão meus sábados. Não se contaminarão com nenhum cadáver, a não ser do pai, da mãe, do irmão ou da irmã solteira. Depois de purificar-se, contará 7 dias, e quando estiver para entrar no átrio interno, a fim de oficiar no santuário, oferecerá por si mesmo um sacrifício expiatório, oráculo do Senhor. Não terão propriedade hereditária. Eu sou sua propriedade. Não lhes darei nenhuma posse em Israel. Eu sou sua posse. Comerão a oferta e as vítimas dos sacrifícios expiatórios e penitenciais. Também lhes pertence tudo que é dedicado ao Senhor, o melhor das primícias de toda a espécie, e dos tributos de toda a espécie será para os sacerdotes. Vós dareis ao sacerdote as primícias de vossa moenda, para que a bênção desça sobre tua casa. Os sacerdotes não comerão nenhuma ave, nem animal terrestre morto ou dilacerado por uma fera. O livro de Provérbios, capítulo 15, versículos de 13 a 16. Coração contente alegra o rosto. Coração abatido desanima. O homem inteligente procura saber. A boca do nécio se nutre de insensatez. Para o infeliz, todos os dias são maus. Coração contente faz festa perpétua. É melhor o pouco com temor de Deus do que grandes tesouros com sobressalto. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos muito. Ai, Senhor, por favor, aceite nosso louvor hoje, aceite nossa voz, nosso coração. Aceite, Senhor, nossas ofertas em agradecimento. Porque o dia de hoje, o fato de que acordamos mais um dia, nenhum de nós fez nada para merecer isso. Todas essas coisas que consideramos cotidianas, todas elas são bênçãos tuas, que nos deste em sua infinita bondade. E assim as dedicamos e as devolvemos a ti. Devolvemos a ti em louvor e em agradecimento. Devolvemos a ti em humildade, porque, Senhor Deus, não fizemos nada para merecê-las. Por isso, toda a honra e toda a glória a ti, Senhor, hoje e sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse último provérbio, cara, é melhor o pouco com temor de Deus do que grandes tesouros com sobressalto.
Sobressalto, né, no sentido de ansiedade e preocupação. E cara, tem tanta sabedoria aqui. Muitos desses provérbios, eles trazem muita coisa em um simples versículo, e às vezes a gente passa e nem presta atenção, eles passam despercebidos. É melhor o pouco com temor de Deus. Tipo, se você temer a Deus, né, você reconhecer quem Ele é, entender que precisa dele na sua vida e seguir seus caminhos. Se você fizer isso, mesmo que você passe necessidade ou tenha uma vida simples, é melhor do que você ser rico, você ter tudo que você quiser, mas viver a vida angustiado e nunca ter paz, pois você rejeita o Senhor Deus. E viver assim seria uma tragédia, né? É uma vida vazia. E muita gente vive assim. Talvez tenha sido até o seu caso antes de começar essa jornada da Bíblia em um ano. Muitos de nós talvez estivéssemos vivendo nossas vidas sem realmente conhecer a Deus. Até tomarmos uma decisão e aqui estamos nós, no dia 235, escutando a palavra de Deus, ele se revelando a nós. E aí percebemos que Oh, Senhor, a cada dia eu aprendo um pouquinho mais sobre ti. A cada dia tu me mostras quem tu és. Então, nossa, cara, que bênção. Eu tava quase fazendo outra oração de novo, né? Tava quase voltando para a oração. Porque, cara, é realmente uma bênção que temos recebido todos os dias. Já estamos no dia 235 e. Ai, ai. Vamos fazer valer essa bênção, né? Vamos lá. Em Jeremias e Ezequiel, lembra do contexto, né? Vamos lá. Jeremias, ele vai ainda profetizar por pouco mais de 40 anos, enquanto Ezequiel já está chegando no fim, né? Já estamos no fim do livro de Ezequiel. E o chamado continua o mesmo, né? É chamar o povo ao arrependimento, para que voltem ao Senhor. É fazer o povo entender que uma hora o tempo vai acabar. Eu acho muito legal aqui no capítulo 14 de Jeremias, que a palavra do Senhor vem a ele e diz: Judá se enluta, né? Lembra Judá? É onde fica Jerusalém, né? É o reino do sul. O reino do norte já acabou, mas Judá ainda está lá. Porém, daqui alguns anos, os babilônios vão vir, destruir tudo e levar os poucos que restam lá para o exílio. E aí diz lá, né? Os nobres enviam seus servos a procurar a água. Vão às cisternas, não encontram água. Voltam com os cântaros vazios. E é aí que tá, né? Tipo, fomos infiéis ao Senhor, portanto, a terra não dá mais fruto. E lembra? Quantas vezes o Senhor não tinha dito: se forem fiéis a mim, se arrependerem e voltarem a mim, a terra dará muitos frutos, a terra será forte, haverá abundância. E o que o povo escolheu fazer? Eles escolheram, como mesmo nesse capítulo aqui diz, né? Fala lá sobre os falsos profetas, sobre os profetas mentirosos. No versículo 13 do capítulo 14, Jeremias diz lá: Ai, Senhor meu, olha o que os profetas lhes dizem. Não vereis a espada, não passareis fome, eu vos darei paz duradoura neste lugar. E o Senhor está dizendo: não, isso aí são mentiras. E eu me pergunto, quantos profetas mentirosos temos no nosso mundo, na atualidade, né? Na verdade, não, porque essa pergunta é muito fácil. É só você ligar a televisão ou abrir a internet. Uma pergunta melhor seria: quantos profetas mentirosos eu permito na minha vida? Pessoas que talvez falem palavras bonitas, coisas que eu gosto de ouvir, que às vezes até fazem eu me sentir bem, né? Que talvez até me confortem. Mas se não forem palavras verdadeiras, se não for verdade, então é uma profecia falsa. Se não for verdade, não tem valor nenhum. Não tem por que eu dar atenção a algo que é uma mentira. Porque, tem uma frase de C.S. Lewis que eu acho muito interessante, que é: a única razão para acreditar em algo é porque esse algo é verdade. Não acreditamos em algo porque nos faz felizes, não acreditamos em algo porque nos faz sentir confortáveis. A única razão para se acreditar em alguma coisa é ela ser verdade. Porque por que acreditar em algo que você sabe que é uma mentira? E uma das coisas que queremos ser é homens e mulheres convictos pela verdade que é proferida pelo Senhor e até pelas verdades de Deus que são proferidas não por Deus, mas por instrumentos de Deus. Mas isso significa que devemos estar atentos contra esses falsos profetas, né? Contra essas mentiras que permitimos se infiltrarem em nossos corações. Porque, de novo, é fácil identificar quando você vê nas notícias, na televisão, né? Mas quais são as mentiras que eu permiti que se enraizassem na minha vida? Quais são as mentiras que eu dei poder na minha vida?
E essas mentiras podem ser mentiras que me deixam inseguro, que me deixam desconfortável em fazer algo que no fundo eu sei que é o certo. Ou podem ser mentiras que me confortam, que dizem que algo ruim que eu faço é na verdade algo bom. Elas podem ser mentiras que dizem: "Ei, espera aí, relaxa. Eu sei que o Senhor tá te chamando pra mudar, mas poxa, não precisa ser agora, né? Depois você muda". Precisamos identificar esses falsos profetas em nossas vidas e, assim como Jeremias, não tolerar suas mentiras. E ainda no capítulo 14, Jeremias continua e diz: cara, é tão forte. Ele diz: meus olhos se desfazem em lágrimas, dia e noite sem cessar. Lembra que Jeremias é o profeta das lamentações, né? Meus olhos se desfazem em lágrimas, dia e noite sem cessar, por causa da terrível desgraça da capital do meu povo, por sua ferida incurável. E daí ele continua dizendo: se eu vou ao campo, vejo os caídos pela espada. Na cidade vejo o povo morrendo de fome. E até os profetas e os sacerdotes percorrem o país ao acaso. E cara, olha que horrível isso que ele está descrevendo. Aqueles que deveriam saber das coisas, que deveriam ajudar, estão percorrendo o país ao acaso. E as pessoas que deveriam estar vivendo estão morrendo. E Jeremias, que é o profeta verdadeiro, né? Ele está falando a verdade. E por conta disso, ele está sofrendo. E esse é o nosso chamado, né? Reconhecer os profetas falsos em nossas vidas, que nos dão avisos falsos, ou que dizem que tá tudo bem quando não tá. Mas também reconhecer os momentos em que eu tenho que ser como Jeremias. Eu tenho que lamentar o que precisa ser lamentado, né? Identificar e combater as injustiças e falar a verdade. Aonde eu tenho que ser como Jeremias, que fala palavras de consolo e de conforto nos momentos certos, assim como palavras de convicção, quando essas palavras forem necessárias. Agora eu só queria falar uma última coisinha sobre Ezequiel, né? Porque estamos chegando ao fim dessa visão incrível, né, do novo templo e ao fim do livro de Ezequiel também. Só faltam alguns capítulos, mas na leitura de hoje o que Ezequiel vê? Ele vê a glória do Senhor voltando para esse novo templo. E lembra, uma das visões mais tristes que Ezequiel teve antes foi ver a glória do Senhor se afastando do templo. Porque o povo estava sendo falso, porque o povo era falso no culto no templo. Eles estavam se voltando para deuses falsos, e aí ele teve essa trágica, essa visão terrível da glória do Senhor deixando o templo. Mas aqui nesses capítulos, vemos a glória do Senhor voltar a esse templo, o que é uma bênção incrível de Deus, e é algo que precisamos ter em nossas orações, pedir ao Senhor para que o Espírito Santo retorne às áreas da minha vida onde eu o afastei. E lembra de Sansão, quando Dalila corta o cabelo dele e diz lá, o Espírito do Senhor havia se afastado dele, mas ele não percebeu. Mas daí mais tarde ele reza dizendo, Senhor, deixe seu Espírito vir sobre mim uma última vez, para que eu possa destruir os filisteus. E aqui em Ezequiel acontece algo parecido, onde o Espírito do Senhor havia se afastado, e eles nem perceberam. Mas aqui Ezequiel está dizendo que o dia vai chegar em que o Espírito do Senhor vai voltar. E quando isso acontecer, você vai perceber o espírito de poder, de amor e de autocontrole em Jesus Cristo. Ele nos dá esse espírito. E agora você é um templo do Espírito Santo. E esse Espírito de Deus repousa sobre você e ele age dentro de você. Que bênção incrível. Que bênção. Cara, é incrível de verdade. Eu tô rezando por você porque você é um templo do Espírito Santo e muitas vezes vivemos sem esse Espírito, né? Muitas vezes vivemos sem o poder que Deus nos dá, o poder de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos que habita em nós. E muitas vezes não caminhamos nos caminhos do Espírito, não professamos esse poder e não amamos através dele. Tentamos viver apenas caminhando e amando com o nosso próprio poder. Porém, você tem mais do que isso. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Então eu rezo para que você caminhe nesse Espírito, que você professe esse Espírito e que você ame através desse Espírito. Por favor, rezem por mim para que eu possa fazer o mesmo. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.